tarde. Vou aproveitar hoje, um dia final de tarde muito bonito, para falar de um assunto muito sério. Falar a respeito de grupos, de panelinhas políticas e os efeitos que elas podem produzir num município pequeno, como é o nosso município de Itapira e os vários outros municípios, a maioria dos municípios do interior do Paraná e principalmente do norte do Paraná. Quando se tenta iniciar uma política em um município pequeno, a primeira coisa que se pergunta é: você tem um grupo? O que significa ter um grupo numa cidade pequena? Significa ter pessoas próximas a você, que é o candidato, o pré-candidato, e que vão te apoiar. Na prática, essas pessoas, em geral, elas estão querendo te ajudar, elas estão pensando em fazer o melhor para o município? A minha experiência até agora me indica que quase sempre não. Me indica que as pessoas ficam pulando de panelinhas em panelinhas para verificar o que é melhor, não para a cidade, mas sim para si. E no final, essas panelinhas, esses grupos, eles vão prejudicar uma administração séria. Vão prejudicar, primeiro, na questão das vagas que devem ser ocupadas, os cargos de confiança. Hoje que eu vi na internet, nós temos, em Itapira, temos 8 cargos de secretário e temos 31 outros cargos de confiança. Esses cargos são de livre nomeação do prefeito e muitos integrantes dessas panelinhas exatamente estão aspirando a essas vagas. São essas panelinhas que permitem depois que pessoas sem qualificação nenhuma, às vezes com antecedentes criminais, são colocadas para administrar um município. A existência dessas panelinhas também impede a ocorrência de concursos públicos, porque os cargos de secretário, evidentemente, não podem ser retirados, os cargos são absolutamente necessários, mas possivelmente não há necessidade de 31 outros cargos de confiança. Podemos cortar isso aí tranquilamente para 10. Restariam 20 vagas para concursos públicos, ou, dependendo do salário, 30 vagas. Então, uma das consequências importantes da panelinha é impedir o livre acesso das pessoas capazes ao serviço público, mediante o meio mais lícito que tem e democrático de acesso às funções públicas, que é o concurso público. Um outro problema que a gente vê é que existem os contratos que as prefeituras realizam com os comerciantes. Muitas vezes esses contratos também estão direcionados para a panelinha. Existem alguns contratos que podem ser realizados sem licitação diretamente, é disso que eu estou falando. Existem, às vezes, licitações direcionadas, enfim. As panelinhas, os chamados grupos, eles também tendem a prejudicar o melhor desempenho econômico do município. Ainda falando dentro do campo econômico, nós temos a questão das concessões de galpões e facilitações para pequenas indústrias. Muito provavelmente, nas pequenas cidades, não existem critérios objetivos para a concessão desses galpões. E o critério acaba sendo amizade, política, grupinhos. Então, precisamos criar critérios objetivos para a entrega de galpões, tomando por base capacidade de provocar, de gerar empregos, gerar renda para o município, ou seja, uma restituição que o empresário tem que fazer em termos de benesses para a população. Temos ainda uma outra coisa que nos pequenos municípios quase nunca se vê, mas é muito importante para uma administração, é a questão de transformar um município, uma cidade pequena, em uma comunidade de verdade. Quando se fala em grupos, se divide a cidade em duas partes, ou 3 partes, se houver 3 grupos. E uma parte é inimiga da outra. Quando um dos grupos entra na administração pública, ele passa a ser inimigo do outro. E daí,
Quem não faz parte do grupo não quer fazer parte, não quer colaborar com a comunidade. Uma comunidade pequena, que não tem muitos recursos para uma limpeza pública, por exemplo, tem que realizar mutirões. A prefeitura tem que fornecer meios para que a população possa ela mesma resolver os seus problemas de limpeza, varrendo as ruas, melhorando as calçadas, cortando grama, etc. A prefeitura fornece os meios, fornece tinta para a pintura do meio-fio, fornece uma máquina para o corte da grama, se houver, fornece ácido para a limpeza de uma calçada e a própria população deve colaborar. Se uma população está dividida em grupo dos amarelos e grupo dos verdes, então essa população ela não vai, principalmente nas cidades pequenas, ela não vai produzir o resultado que se espera numa administração, que seria o desenvolvimento econômico da cidade. Então, Gasoto, você não quer formar um grupo? Quero sim. Quero formar um grupo de pessoas que estejam interessadas no bem da cidade, primeiramente no bem da cidade. Se a pessoa demonstra ter capacidade para o desempenho especial de algumas tarefas, etc., é claro que daí a gente está vendo a capacidade da pessoa e a pessoa pode entrar dentro de uma administração através dos cargos de confiança, que ainda que sejam reduzidos a 1/3 dos atuais existentes. Mas eu quero que se aproxime pessoas interessadas em não resolver os seus problemas financeiros, mas sim resolver o problema da cidade, a melhoria da cidade. Esse é o primeiro passo. Algumas pessoas não têm nenhum interesse em ocupar cargos públicos, etc., e elas ficam com receio de ingressar na política, porque política envolve, às vezes, falcatruas, envolve mentiras, etc. Nós temos que acabar com isso. Então, formar um grupo não significa proteger ilegalidades existentes dentro daquele grupo. Formar um grupo significa melhorar a cidade. Então, eu peço às pessoas de bem, às pessoas que querem ver legalidade dentro do município, que se aproxime de mim e nos ajude, sim, a formar um grupo para gestar ideias em todos os campos da administração e influenciar as pessoas que não têm acesso a boas informações através da internet, enfim, fazendo visitas, etc. Porque senão, se nós não nos movimentarmos, e eu não vou formar grupo de pessoas que não estejam alinhadas com esse tipo de pensamento, então nós, enfim, não haveria possibilidade de sucesso de uma eleição. Só para finalizar, a promessa de cargo público em troca de voto, isso aí está previsto como ilícito e sujeita pela legislação eleitoral, sujeita à cassação do eventual mandato ou então do registro enquanto o candidato ainda não foi eleito. E também no Código Eleitoral existe previsão de crime para a prática de oferecer, dar qualquer benefício em troca de voto numa campanha. Então, além de se constituir em uma imoralidade a promessa de cargos públicos, ainda, em troca de voto, em troca de apoio, ainda se trata de ilegalidade dentro do direito eleitoral e crime eleitoral.